Olá, família Encarando, aqui quem fala é o Davi e estamos começando mais um vídeo com o assunto do momento para você. Não há como ignorar a situação precária do Brasil no assunto segurança pública. É assalto, assassinatos e estupros em cada esquina e como se já não bastasse isso. Ainda nós brasileiros temos que nos preocupar com aqueles que supostamente deveriam estar fora de circulação e isolados da sociedade. Essa talvez seja uma das maiores mentiras que o nosso governo conta para nós. E você vai saber dessa e mais verdades durante esse vídeo caprichado para você. Então pegue sua vitamina de banana com Nescau e o pão com queijo. E vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. Antes de começar a descer a lenha na safadeza do nosso governo, é preciso dar alguns dados técnicos a vocês, para que possamos entender a nossa real situação. Um preso, um bandido ordinário, custa em média R$21 mil por ano, o que é nada mais nada menos 9 vezes mais caro do que um estudante da rede pública. Os gastos do governo com ele mal chegam aos R$2.300 por ano. O custo de um preso em uma penitenciária federal chega a passar os absurdos 120% o valor médio de um aluno do ensino superior público no Brasil. Segundo um levantamento do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, e do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e já por uma pesquisa feita pela professora Lucélia Oliveira de Souza, de São Cristóvão do Sul, ela revelou que o estado de Santa Catarina gasta cerca de R$266 por aluno e paga cerca de R$2.034 para manter um preso, além de outros R$908 de auxílio às famílias dos presidiários. Por aí você vê porque o nosso Brasil é uma merda. Se investe mais em um vagabundo do que em um estudante. Eles dão R$908 para a família dos presidiários. Entenda bem essa parte. São R$908 pago à família dos vagabundos. Mas as pessoas que tiveram seus chefes de famílias assassinados, aquela pessoa que sustentava a casa, essa aí deve morrer de fome segundo o governo. Não é dado absolutamente nada à família das vítimas, mas a do vagabundo ela é sustentada pelo governo. Isso é ou não é tirar o valor do cidadão e dando ao vagabundo? Não é à toa que dizem que o Brasil é o país da impunidade. Essa iniciativa do governo, ao meu ver, é um grande convite ao crime, um jeito de incentivar a bandidagem. O sujeito está ali, ele não tem boa aparência, não tem estudo, não consegue arrumar emprego. Então ele vai assaltar mesmo, na pior das hipóteses, a família dele vai receber R$900. Me diga se isso é ou não é convidar um cara a ser bandido. Se investe mais em um vagabundo do que em um estudante. E se ainda fosse do jeito que está escrito, se fosse real esses valores, que o governo gasta de 9 a 21 mil reais com um preso, nós não estaríamos nessa merda toda. Basta você ver a vida de miséria que os presos levam nas cadeias lotadas e entender que esse dinheiro de fato não vai para eles. Boa parte dele acaba se perdendo no longo caminho até que chegue aos presos. Só Deus sabe onde realmente esse dinheiro vai parar. A rebelião que deixou 56 mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim, que diga-se de passagem que é o maior presídio do Amazonas. O número inicialmente era de 60 mortos. O erro aconteceu devido à violência extrema que deixou os corpos mutilados e esquartejados. Era tanto pedaço de bandido e tão pequenos os pedacinhos que acabaram sendo contabilizados mais de uma vez. O motim teve início na tarde de domingo de 1 de janeiro e só foi encerrado na manhã do dia seguinte. O incidente durou mais de 17 horas. Foi corpo voando de cima de telhado, bandido sendo decapitado. Um cenário tão sangrento que fez o filme Jogos Mortais parecer Teletubbies perto daquilo. De acordo com a informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas, todos os mortos eram detentos da unidade prisional. Ao todo, 87 conseguiram fugir. O secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, confirmou que a chacina era resultado da rivalidade entre duas organizações criminosas. Elas disputavam o controle de atividades ilícitas na região Amazônia, a Família do Norte, FDN, e o primeiro comando da capital, PCC, aliado ao Comando Vermelho CV, no Rio de Janeiro. A FDN domina o tráfico de drogas no interior das unidades prisionais do Amazonas. Desde o segundo semestre de 2015, líderes da facção criminosa amazonense vêm sendo apontados como os principais suspeitos pela morte de integrantes do PCC, grupo que surgiu em São Paulo, mas já está presente em quase todas as unidades de federação. Esse era o início de um grande tapa na cara da sociedade, mostrando nossa dura realidade que muitos de nós já sabemos, mas preferimos ignorar. Em Roraima, o crime organizado matou no presídio de Monte Cristo mais 31 na madrugada de sexta-feira. Vários corpos foram decapitados e desmembrados, e as autoridades estaduais revisaram o número de mortos de 33 para 31. O motivo mesmo: os pedaços tão pequenos que foram contados mais de uma vez. Relatos iniciais diziam que os mortos seriam, em sua maioria, ligados aos grupos criminosos Comando Vermelho, e seus aliados da Família do Norte teriam sido assassinados por detentos do primeiro comando da capital, o PCC. Essa seria, no caso, uma retaliação à matança do Amazonas.
A tese logo foi refutada pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, com base em informações preliminares que ele diz ter recebido. Ele afirmou que o ocorrido foi um acerto interno de contas do grupo de origem paulista. É claro que as autoridades vão negar até o fim a dura realidade que todos nós já sabemos, que a justiça brasileira já perdeu o pulso faz muito tempo. Ela não só não manda mais fora dos presídios, como não manda mais dentro dos presídios. É triste dizer isso, mas quem manda realmente dentro de um presídio são as facções criminosas, o crime organizado. Essa é a verdade, e ela fica mais clara no próximo ataque, dessa vez no Rio Grande do Norte, na penitenciária de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal. Lá somou-se mais de 26 óbitos, da mesma maneira dos outros casos, muitos corpos decapitados nos pedacinhos mínimos. O presidente Michel Temer disse por meio das redes sociais que acompanha a situação da rebelião no Rio Grande do Norte e informou que determinou ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que prestasse todo o auxílio necessário ao governo do estado. Quando um cara desses fala em auxílio, eu só entendo mandar grana, só que o governo é mais liso do que eu. E de onde ele vai tirar essa grana? Lógico que é sua. Quem vai pagar pelos estragos que esses camaradas fizeram, como sempre, vai ser o gado trabalhador. Esse sempre acaba pagando o pato, seja em qual situação for. Você agora não tem que só se preocupar com os bandidos que estão soltos ameaçando sua vida. Você agora vai ter que se preocupar com aqueles que estão presos. Isso porque os senhores do mundo querem que assim seja. Preste bem atenção, você que não acredita na nova ordem mundial, em Illuminati, que acha que tudo isso é paranoia. Pense comigo em só um instante, esqueça o que você sabe ou o que você pensa saber. Vamos pensar juntos, nós dois não sabemos de nada. Vamos pensar agora juntos. Se você quer leis mais duras para vagabundo, se o governo está ali para representar você e eu, as autoridades, de PM a delegado federal, todos estão indignados e sobrecarregados com os vagabundos. Eu tenho vagabundo que é preso porque quando estão presos, que deveria trabalhar, era para estar com as bolas de ferro nos pés e acorrentado e botar para trabalhar. Mas não, quando está preso tem almoço, tem janta, tem merenda e ainda tem visita íntima. Que o cidadão que paga seus impostos, quer dizer, e quando é sol, não vão procurar a igreja para orar não, nem para rezar não, vão para praticar sal, porque um satanás desse daqui, que pegou o cidadão, que colocou de joelho, não se abre não que eu estou falando com vocês, então não se abre não, seu vagabundo, se fecha. Então é desse jeito que eu trato. Quem tem que ser bem tratado é cidadão que trabalha, que merece tanto respeito, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. Mas o satanás desse daqui, tá certo? Satanás desse daqui com a alma dessa na mão, ele bota de joelho e mete a mão na cara e mata. E quando pensa que não, tá solto. Tentaram reagir contra a polícia? Não é nem besta. Se tivesse tentado reagir contra a polícia, estavam todos dois com paletó de madeira. E eu não tenho medo de falar, não, porque se eu não tivesse medo aqui de defender a sociedade, eu não teria escolhido essa profissão que eu tanto amo e honro. E nós estamos aqui, Pedro. Agradeço o trabalho da imprensa, mas isso aqui estou falando não somente uma autoridade policial, não. Estou falando também como cidadão, onde a gente tem família, nós vimos aí a sociedade realmente sofrer. Meu obrigado. A composição que fez o trabalho, excelente trabalho do dia de hoje. Soldado Mesquita, soldado Barroso, soldado Tagino, os meus guerreiros da nossa Polícia Militar. Eu quero também agradecer aqui a nossa Polícia Civil, em nome do Dr. Júnior, porque nós trabalhamos, o nosso trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil é feito. Eu não estou culpando aqui nem advogado, não culpo o Ministério Público, o que eu vejo é exatamente essas leis que têm que ser mudadas para que esse indivíduo possa passar mais tempo, que seja mais rígida, para que esses caras passem mais tempo presos, meu irmão. Porque... Não, para mim já chega. Se essa é a verdade, quem está impedindo que se implante prisão perpétua com trabalhos forçados ou até mesmo a pena de morte? Quem é que não quer que o Brasil deixe de ser um país sem segurança? Se o povo quer e as autoridades também querem, quem impede que nós façamos leis mais duras? Raciocine um pouco sobre essa questão, e com certeza você vai mudar o seu conceito sobre os senhores do mundo. Os senhores do mundo fazem isso para nos deixar em uma situação desesperadora. Assim eles podem estabelecer a ordem através do caos. Desesperada, a população vai exigindo que o governo vá privatizando as coisas, entregando o Brasil de graça para eles, os senhores do mundo. Eles compram através de suas empresas multimilionárias. O caso dos presídios é um bom exemplo de privatização. A revista Super Interessante já lançou matérias e afirma que essa tendência de privatização não é só uma coisa para ser implantada no Brasil, mas é uma tendência mundial.
Ou seja, será empresas fazendo o papel que deveria ser dos governos. E isso em escala mundial. Uma ideia que ninguém aprovaria algumas décadas atrás. Mas como está tudo um caos, os países cada vez mais endividados, a população hoje não só está pronta para isso, mas como ainda exige que os governos façam isso o quanto antes. Fazendo dessa maneira, as próprias pessoas pensam que vão pagar menos impostos. O gado sobrecarregado, cansado com a carga que tem nas costas, sempre pensa que essa será uma maneira de aliviar um pouco essa carga, mas sempre acabam carregando mais peso ainda em suas costas. É por isso que os senhores do mundo o chamam de gado. Eles chamam nós de gado. Seria muito simples resolver esses problemas se de fato houvesse boa vontade, se não existisse os senhores do mundo. O sistema penitenciário no Brasil funciona hoje da seguinte maneira. Imagine agora um cara que é metido a bandido. O cara é o maior covarde, bate na mulher, rouba galinha e paga de machão, mas basta você bater o pé que ele corre. É um grande borra-bota. Esse cara inventa de roubar uma galinha de algum político. Imediatamente ele vai preso. E chegando no presídio um cara desse tipo. E isso, meus amigos, eu digo a você com toda certeza, sem achismo. Eu vi isso diretamente de pessoas que estiveram presas por vários anos e relataram como funcionam as coisas lá dentro do presídio. Amigos meus de infância, que por não terem uma boa família bem estruturada, é por isso que eu digo que a família é a base de tudo. Poderia ter sido eu um deles, mas graças ao exemplo do meu pai, que sempre me ensinou a moral desde o começo, eu nunca corri para esse lado. Mas eu conhecia essas pessoas ainda garoto, e eles eram exatamente como eu, tinham os mesmos sonhos, gostavam das mesmas coisas. Mas ao contrário de mim, eles não tinham bons exemplos dentro de casa. E isso faz toda a diferença. É por isso que eu odeio essas pessoas que são contra a família. Não há como não sentir ódio por esse tipo de gente. Ah, Davi, mas você é cristão, não tem que sentir ódio. É claro que nós sentimos ódio. Nós somos cristãos e não santos. Entendam isso. É muito difícil você ter certeza que uma coisa realmente é daquela forma e vir outra pessoa totalmente desequilibrada, porque foi estuprado quando era criança, porque teve uma família porcaria. Acha que todas as famílias são do jeito que foi a dele. Não é assim, meu amigo. Não é. E você escuta isso e tem que ficar calado. É realmente complicado. Mas enfim, voltando ao assunto. Essas pessoas que fizeram parte da minha vida na infância me contaram toda a história. E não é matéria de jornalista da Globo, nem nada do tipo. São relatos inéditos e exclusivos que vou contar para vocês. Escute bem. Quando o cara é metido a bandido e cai dentro de um presídio, a sensação dele é a mesma de um boi indo para o matador. Ele sente que vai morrer, o coração dele quer sair pela boca a cada momento. E quando ele é colocado em uma cela que podemos chamar de cela de espera, onde fica todos os novatos até ser decidido para que pavilhão ele vai, os presos que estão lá do outro lado, que já estão na cadeia há muito tempo, já começam a fazer o chamado terror psicológico. São ameaças do tipo: vou te matar quando você vier para esse lado. Gostei de você, você vai ser minha putinha. Entre outras coisas. Quando finalmente é determinado o pavilhão que o cara vai ficar definitivamente, ele tem duas escolhas. A primeira, ele vira quenga dos outros presos e começa a dar a bunda e lavar a roupa dos caras. Ou ele vira bandido de vez. Não tem meio termo. É uma coisa ou outra. Alguns que têm conhecidos, amigos ou dinheiro, alguém da família lá dentro, esses conseguem ficar mais de boa. O cara que tá lá dentro e tem algum respeito, esse aí põe a mão sobre você e diz: esse é meu, e ninguém vai mexer com você. Você tem grana para gastar, para dar presentinhos, para pagar lanche para os caras lá dentro, aí você também tem uma escapatória. Mas como o nosso exemplo, quando você é só um ladrão de galinha, é o que eu falei, não tem meio termo, não tem chororô. Se você pisar em alguém sem querer quando for ao banheiro, prepare-se, porque você vai apanhar de todos para aprender a não dar vacilo. Eles chamam de cobrar vacilo. Pisou em alguém e vão cobrar vacilo de você. Você vai apanhar de todos os presos lá dentro. E não pense que é uma pisinha normal. É uma pisa de criar bicho, meu amigo. O cara nunca mais tem saúde. Isso sempre acontece se você roubar, se você desrespeitar a esposa de algum detento ali. Você vai apanhar de todos. Essa é a lei dentro dos pavilhões. Pode ter alguma mudança pequena ou outra, dependendo do chefe do pavilhão. Mas no geral é essa mesmo. Cada pavilhão tem um chefe, e esse é o bandido mais bem sucedido ou perigoso, ou membro de alguma facção. Ele é quem dita as leis dentro do pavilhão dele, e todos têm que cumprir. Você não tem direito de escolha. Quando tem briga, por exemplo, o diretor do presídio cobra dele. Se ele não conseguir botar moral dentro do pavilhão dele, o diretor do presídio pode tirar algumas de suas regalias, como televisão, celular, videogame, visita íntima, entre outros. Mas Davi tem essas coisas dentro do presídio? Tem, meu amigo. Lá dentro tem absolutamente quase tudo que tem aqui fora. Apenas custa um pouco mais caro. Um vizinho meu, que é um comédia, bateu na mulher. Ele foi preso. Ele me disse que pagava um valor por mês ao cara da cantina e a comida dele já vinha separada. Dentro do presídio, o dinheiro tem mais valor do que aqui fora. É um bem essencial para se viver ali dentro. Passada a primeira semana, você já começa a ficar por dentro de todos os esquemas ali dentro. Agora que começa realmente o seu curso intensivo de bandido. As oportunidades aparecem por outros bandidos que pegaram penas longas. Um cara que foi preso, por exemplo, por tráfico, ele pega 10 anos de cadeia.
Ele sabe que você vai sair daqui a 3 meses. E aí ele te faz uma oferta. Ele vai te passar o contato dele. O cara